Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso REAMP 2021. Seja bem-vindo você, aluno do ensino médio diurno, você, aluno do ensino médio noturno e você, educando da EJA, muito bem-vindo aos nossos estudos nesse ano de 2021. Meu nome é Leonardo Medeiros, sou professor de Química e junto vamos trabalhar esse conteúdo ao longo desse ano visando o Enem. Bom, a nossa aula de hoje trata justamente sobre isso, sobre a química dentro do Enem. Nós iremos ver como esse conteúdo, essa disciplina de química é apresentada dentro do Enem e vamos ver algumas curiosidades também sobre esse exame. Os objetivos da nossa aula são conhecer a história e a organização do Enem, compreender como a química está inserida dentro do Enem, elaborar estratégias de estudo com o objetivo de preparação para a realização dessa prova. Muito importante isso, termos estratégias para alcançar um sucesso quando formos prestar essa seleção. E também iremos apresentar o cronograma de ensino de Química para este primeiro bimestre. Nós trabalharemos o primeiro bimestre com o conteúdo de Química e ao longo do ano iremos trabalhar também, reforçar esses conteúdos e abordar novos temas. Tudo isso visando a preparação para o Enem. Mas o que é o Enem? O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele nasce lá em 1998. Com qual objetivo? Ele nasce com o objetivo de avaliar as escolas. Como que estavam sendo alcançados os objetivos de conteúdo dentro das escolas. Então, se um aluno tirava total no Enem, naquela época significava que aquela escola conseguia alcançar todo o cronograma, todo o objetivo de conteúdo daquela escola para aquele ano. Bom, mas ele foi se tornando uma ferramenta não só de avaliação, mas também de qualificação e de seleção. E aí, em 2004, ele passa a dar acesso a universidades. Então, essa seleção agora, ela tem, além de um caráter qualitativo, ela tem um classificatório, um quantitativo classificatório. Ela era aplicada em um dia. Era um pouco mais de 60 questões. Mas em 2009, nasce o novo Enem, um novo Exame Nacional do Ensino Médio. Ele passa a ser aplicado agora em 2 dias e o número de questão também é elevada. Em 2010, o Enem passa a ser pré-requisito para a obtenção do FIES, o financiamento estudantil. Também em 2010 nasce o Enem PPL, que é o Enem destinado a pessoas com privação de liberdade. Em 2013, o Enem torna-se a porta de acesso para as instituições de ensino superior no Brasil, ensino superior públicas, porque as privadas eles já tinham alguns acessos anteriormente. Então, veja bem, você que é aluno da escola pública e tem interesse em fazer uma graduação numa faculdade, numa instituição pública, o Enem será a sua porta de entrada. Em 2014, além de universidades no Brasil, algumas universidades em Portugal passaram também a adotar o Enem como possibilidade de seleção para a entrada. Em 2020, o Enem também passa a ser aplicado na forma digital e agora em 2 fins de semana consecutivos, não mais 2 dias consecutivos. Como são aplicadas as provas do Enem? Muito importante saber que essas provas elas são aplicadas de forma separada, a prova de redação e 2 provas objetivas, cada uma contendo 90 questões. Então é bom se preparar para uma prova que tem uma jornada um pouco longa. Essas provas objetivas são divididas em 4 eixos temáticos. A saber, vamos dar uma olhada aqui nos eixos temáticos.
Esses eixos temáticos, eles têm 45 questões de múltipla escolha cada uma, né? Então, nós temos a redação. A redação, ela é aplicada no primeiro dia. E nós temos o eixo temático das linguagens, códigos e suas tecnologias, que vai entrar português, inglês, vai entrar o espanhol e toda essa área aí da comunicação e essas tecnologias. Também temos a matemática e suas tecnologias, muito importante esse eixo temático também, que apresenta a matemática e todas as suas correlações. Um outro eixo temático é as ciências humanas e suas tecnologias. Vai entrar aí geografia, história, sociologia, toda essa área da humana e suas correlações. E, enfim, chegamos na área da ciência da natureza e suas tecnologias, que é a área justamente onde está a biologia, a física e a química, que é a nossa disciplina de interesse. Todas essas com 45 questões de múltipla escolha cada uma. Então, a prova a ser aplicada em 2 domingos consecutivos. No primeiro domingo, tem a prova de redação, a linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias. Você pode pensar assim, poxa professor, é muito puxado. Tem redação, matemática e linguagens no mesmo dia. Realmente, esse dia é um pouco mais denso. Então, para o primeiro dia, há um acréscimo de 30 minutos no período que o estudante tem para fazer essa avaliação. No segundo dia de aplicação, vem a área de ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias. Então, no primeiro dia, são 5 horas e meia, no segundo dia, são 5 horas. Lembrando que são domingos alternados. Uma prova muito extensa, né? É uma prova que tem uma longa duração. É necessário que possamos nos preparar para fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para suportar um período tão longo, né, de uma avaliação. E isso nós vamos ver algumas dicas ao final da aula. E como que é avaliada as respostas no Enem? Bom, o Enem usa uma ferramenta estatística chamada teoria de resposta ao item. Eu vou brevemente dar um resumo, sem entrar em detalhes, sobre como funciona essa teoria de resposta ao item. Imagine que 2 alunos acertam o mesmo número de questão na prova do Enem. Não necessariamente os 2 terão a mesma nota. Pode parecer estranho, mas essa ferramenta estatística, ela qualifica as respostas. Ela olha, além da coesão, ela olha o qualitativo dessas respostas para montar uma média final. Então, ela visa eliminar as possibilidades de chute aleatórios para se acertar. Lembrando que se uma prova tiver apenas questões muito difíceis, ela não vai alcançar um espectro muito grande para a seleção. Se ela for muito fácil, ela também não seleciona aquela quantidade de concorrentes a um número X de vaga, porque geralmente o número de concorrentes é muito superior ao número de vagas ofertadas. Então, a prova de seleção, ela tem que ser capaz de selecionar os melhores para aquele número de vaga e, ao mesmo tempo, ter um aspecto amplo para dar possibilidades de se analisar aquela seleção, a própria prova, né? Então, a teoria de resposta ao item é isso. Ela tem questões na prova do Enem que são de níveis mais fáceis, tem questão que é de nível intermediário e questões que são de níveis mais complexos. Então, espera-se que o aluno consiga responder de forma organizada essas questões.
Imagine que um atleta consiga saltar um obstáculo de 1,20 m de altura. Espera-se que esse atleta também consiga saltar um obstáculo de 80 centímetros, de 70 centímetros. Agora, um atleta que só consegue saltar um obstáculo de 80 centímetros, a gente não espera que ele consiga saltar um obstáculo de 1,5 m. Então, essa TRI, ela avalia isso. Se aquela questão de nível difícil que ele acertou tem equivalência a outras que eram mais fáceis e ele também acertou ou ele errou. E assim faz uma média para essas notas, tá? Então, na hora de conferir o gabarito, eu acertei 100, você acertou 100, o outro acertou 100, não necessariamente vão ser a mesma nota. E a química, como que ela é abordada dentro do Enem? Bom, nós temos 5 áreas da química que são as principais dentro do Enem. Nós temos a química orgânica, muito importante, tá? Aí o pessoal do 3º ano do ensino médio estuda muito orgânica, o pessoal do 2º ano, do 1º ano também tem introdução ao estudo da orgânica, né? Nós temos a química ambiental, muito importante, essas interações todas da química e o meio ambiente, né? Nós temos físico-química, nós temos a química geral e nós temos a química inorgânica. Então, essas são as 5 áreas da química dentro do Enem. Não tem uma área que é mais importante do que a outra. Todas elas vão estar presentes dentro do Enem em determinada questão e com determinado nível de conhecimento específico para responder. Algumas demandando algum conhecimento prévio, mais elaborado, e outras mais fácil compreensão e respostas, né? Isso tudo lá dentro da TRI é avaliado. Bom, então vamos percorrer um pouco o que está presente dentro dessas áreas específicas da química. Em química geral, nós temos o estudo da matéria, que é como que a matéria é composta, quais são as propriedades dessa matéria, né? Nós temos a estrutura atômica, tem aí a parte da evolução histórica dos átomos, né? A parte de tabela periódica. Nós temos a parte de função inorgânica, onde vai cair sais, ácidos, bases, óxidos. Temos a parte de estequiometria, que são aqueles cálculos químicos, né? Que a gente aprende lá quando aprende a balancear, aprende a fazer os cálculos envolvendo quantidade de matéria. Essas são a parte chamada estequiometria. Temos a parte das soluções, né? A parte da termoquímica, que é uma parte muito importante, onde nós estudamos a troca de energia na forma de calor, né? Aí entra estudo de gráfico, entra as reações endotérmicas, as reações exotérmicas. Nós temos a parte de cinética química. A cinética química tem a ver com a velocidade da reação e os fatores que influenciam essa velocidade. Nós sabemos que algumas reações químicas acontecem de forma muito rápida. Por exemplo, uma combustão, uma explosão, muito rápida. Outras reações químicas acontecem de forma mais lenta, por exemplo, o amadurecimento de uma fruta, né? Então, essa parte a cinética química estuda. Nós temos a parte de equilíbrio químico, muito importante na parte ambiental, muito importante na parte industrial. Aqui nós estudamos o pH no equilíbrio iônico, né? Aqui no equilíbrio químico, estudamos as relações dos princípios que podem deslocar o equilíbrio, como o princípio de Le Chatelier. O equilíbrio iônico, o estudo do pH, se uma solução é ácida, se uma solução é básica, se ela é neutra. E nós temos aqui a eletroquímica, onde nós vamos estudar pilhas, baterias, eletrólise. Nós temos a química orgânica, que vem todo o estudo dos compostos de cadeia carbônica. E temos os compostos, suas funções, a nomenclatura. Temos as partes da isomeria, a parte da química ambiental aqui também. As macromoléculas e bioquímica, que nós vamos estudar lipídios, né? Vamos estudar as proteínas. E aí também as reações orgânicas.
Essas reações orgânicas têm a reação de substituição, nós temos reação de adição, né? Nós temos reações de hidrogenação. Tem várias reações orgânicas que nós vamos estudar e que geralmente caem no Enem. Então, a química, toda ela perpassa dentro do Enem, não há uma área superior à outra, mas toda ela está presente. Bom, então chegamos ao conhecimento da prova, como que ela é aplicada, como que ela foi elaborada, né? E o que se espera na hora de responder, as qualidades das respostas. Vimos a química, como que ela está inserida dentro dessa prova. E agora nós temos um plano de estudo nosso para começar esse 2021, esse primeiro bimestre, né? Então, nesse primeiro bimestre, nós vamos estudar a matéria e a sua estrutura. Nessa parte aqui, vamos ver como é a constituição da matéria, como essas propriedades da matéria influenciam. Vamos ver também uma aula sobre interações químicas, muito importante. Vamos ter uma aula sobre soluções meio ambiente. Teremos uma aula também sobre calor e velocidade, uma aula sobre equilíbrio dinâmico e teremos uma aula sobre pilhas e meio ambiente. Isso nós veremos no primeiro bimestre. Os demais temas, nós iremos estudá-los durante o ano. E abordaremos também temas, voltaremos a estes também, tá? Ou seja, todo aquele conteúdo daquelas 5 áreas serão abordados durante o ano. Então, algumas dicas de estudo que julgo importante para a gente nessa caminhada até o Enem, que é ao final do ano, né? Primeiro, é muito conteúdo para ser estudado, porque além do conteúdo de química, você tem o conteúdo das outras disciplinas. Então, é muito importante que você estabeleça uma rotina de estudos, né? Tenha um horário específico para o seu estudo, tenha um local específico. Você vai ter em mão os PETs, você terá em mão aí o Conexão Escola, você tem em mão toda essa estrutura para te auxiliar, né? Então, estabeleça uma rotina de estudos, estabeleça um local para você estudar e se prepare ao longo do ano. Não deixe tudo para a última hora. É muito importante. Aqueles que vão bem no Enem, geralmente, eles se preparam ao longo de um ano. Eles fazem uma preparação extensiva. É importante, quando chegar próximo à prova, você fazer um intensivão, né? É muito importante. Mas não deixa tudo para a última hora, não. Estude progressivamente, do mais básico até o mais difícil. Por que um estudo progressivo é importante? Para não desanimar, né? Para não enfrentar um problema muito difícil, não conseguir resolver e desanimar. Então, faça um estudo progressivo, do básico ao difícil. Use mapas mentais para se localizar dentro da química. Procure mapas mentais, construa mapas mentais, né? Aprenda a ler gráficos e veja que eles não são bicho de 7 cabeças. A prova do Enem tem muito gráfico. Utilize ferramentas diversas disponíveis para o seu estudo. YouTube, os PETs, livros. Essa ferramenta Geek Games do MEC é muito importante, muito legal, né? Refaça provas de químicas de exames anteriores para você conhecer como são cobradas as questões e pratique atividade física, de lazer, cuide da sua saúde, cuide de você. É importante chegar inteiro ao final, tá? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos. Essa nossa caminhada, ela está apenas começando e tenho certeza que serão muitas coisas boas ao longo desse 2021. Muito obrigado e até a próxima aula.